Bem-vindos ao Play The Game, aqui é o Pena e hoje estou com mais uma parceria com o Shin Reviews, site especializado em review junto com um tutorial de diversos tipos de jogos. No review curto de hoje eu trago Salt and Sacrifice, que é para aqueles que curtem Metroidvanias misturado com subgênero Souls e um pouco das mecânicas dos jogos de caça. Eu fiz o review dele no Shin Reviews, o link está na descrição, dá uma olhada lá. O jogo foi produzido e publicado pela Sky Studios, que também produziu o jogo The Dishwasher Vampire Smile e o jogo anterior da franquia, Salt Century, sendo que esse último você encontra um review aqui no canal. Ele foi lançado para PlayStation 4, PlayStation 5 e PC pela plataforma da Epic Games, até o momento desse review apenas no formato digital. Mas sem mais delongas, vamos participar dessa caça aos magos. No mundo caótico, onde magos são caçados pelos inquisitores, controlamos um dos condenados que pagará por seus crimes ajudando nessa caça. Isso enquanto desvendamos os mistérios envolvendo a origem dos magos e até mesmo das maldições que assolam o reino. Essa é a base da história que fica bem de fundo para segurar a campanha, já que o jogo tem um maior foco na jogabilidade, mas ainda é interessante o suficiente para segurar a atenção do jogador para completá-la. Pelo menos você não precisa jogar o Salt Century para entender a história, porque tirando a base de como algumas das partes do mundo funcionam, as histórias não são conectadas. Enquanto ele é um Metroidvania misturado com estilo Souls, tendo bastante pontos que são necessários retornar após conseguir uma nova técnica, ele lembra mais de Demon Souls nessa exploração, onde cada área é separada em vez de tudo interligado. As batalhas são que nem o Century, sendo em plataforma e usando os limitadores de estamina para realizar os golpes e esquivas. Como também temos uma boa quantidade de equipamentos nesse jogo, dando uma boa variedade nos combos. Enquanto não temos mais magia, alguns equipamentos têm técnicas específicas que substituem elas, dando uma gama maior de ataques, mas também pode prender o jogador em algum equipamento por preferir alguma técnica específica. Como já é de imaginar, tanto no combate como na exploração temos a dificuldade alta, relacionada aos altos danos causados pelos inimigos e diversas armadilhas espalhadas pelo cenário. Precisando tomar muito cuidado, acostumar-se com os padrões de ataques inimigos e paciência com as mortes constantes. A evolução do personagem também segue o padrão anterior, uma árvore de melhorias gigantescas para montar o seu personagem do jeito que desejar. Mas claro que não é tão fácil assim, já que ele usa as regras dos Souls, onde quando você morre, perde toda a experiência guardada e se não cansar novamente onde morreu, perde tudo de uma vez. Nesse jogo, apesar da exploração, temos um grande foco no novo gênero introduzido na franquia, o de jogos de caça no estilo Monster Hunter, onde precisamos caçar os magos, adquirir os itens ao derrotá-los e criar equipamentos específicos com esses novos materiais, o que acaba forçando o jogador a caçar o mesmo tipo de mago diversas vezes para conseguir alguns equipamentos novos. Aqui temos um conteúdo online que também segue a ideia do Dark Souls, podendo convocar e entrar na campanha de outro jogador para ajudar na exploração e caçar os magos, como também invadir outros mundos para enfrentar os jogadores. Assim como o seu antecessor, o jogo é todo em 2D, usando o estilo peculiar que temos nos jogos da Sky Studios, com cenários bem macabros e monstros bizarros. Os efeitos dos ataques ficaram muito bem feitos e cada parte de equipamento muda o visual final do personagem, podendo manter uma aparência preferencial para cada jogador. As músicas do jogo usam o mesmo padrão do anterior, tendo apenas um som ambiente durante a exploração geral e iniciando umas músicas mais interessantes durante os combates contra os chefes e magos. Nesses momentos que temos músicas bem feitas que mantêm bem o clima do combate, tendo um estilo mais pesado e agitado. Infelizmente, o jogo não tem dublagem, não que se atrapalhe em algo na diversão, mas como sempre, é bom deixar bem claro para aqueles que fazem questão disso nos jogos. Seguindo o padrão do subgênero Souls, o jogo conta com um New Game Plus, onde você é direcionado assim que finaliza a campanha. Você mantém os equipamentos e a evolução do personagem, mas como já é de se imaginar, os inimigos ficam bem mais fortes, tornando essa partida bem mais difícil que a original.
Demon Souls, esse é um jogo difícil e requer prática para fechar, mas pelo menos a lista de conquistas dele não é tão complicada assim, necessitando mais exploração do que habilidade de combate. Esse jogo tem conquistas na plataforma da Epic Games, e entre as mais complicadas temos melhorar por completo todas as poções, melhorar o nível máximo um equipamento, completar a sidequest do Estudioso e completar a sidequest do Inquisitor. Em resumo, Salt Sacrifice trata a forma dos Metroidvanias com as mecânicas do subgênero Souls junto com as casas a materiais dos jogos de caça, com um combate que precisa se adaptar bem pela dificuldade e as diversas armadilhas nos cenários. Esse segue uma linha mais do Demon Souls, dividido por áreas específicas em vez de tudo interligado, mas ainda assim mantém bem a complexa exploração do primeiro jogo da franquia. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!